aí, eu sou o André Vasconcelos, professor de cinema. E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, esse aqui é o Jared, professor de Educação Física, e agora a gente vai falar sobre o funcionamento dessa máquina, que é o nosso corpo, que a gente vai fazer esse direcionamento. Como a gente falou, a aula de Educação Física, ela tem essa dimensão interdisciplinar, não só de Educação Física, porque essa é a proposta do Enem, é aqui que a gente está abordando, e é aqui que a gente vai trabalhar esse direcionamento do funcionamento do corpo. Então, para isso, foca na tela. Jared, obrigado pela demonstração, não fez nada, mas é isso. Vamos lá. Esforço físico. O esforço físico é a realização de uma atividade física sem o cuidado com a biomecânica do movimento, sobrecarregando assim tecidos moles, ligamentos, tendões e também musculaturas, gerando normalmente dores em regiões e inserções como o ombro, cotovelo, joelho e também a região lombar. Como exemplo do esforço físico, podemos citar aqui as atividades da dona de casa. Então, volta para mim, o Jeremy já se foi, porque qual é o direcionamento? Aqui a gente está falando do esforço físico que a gente gera no nosso corpo. Normalmente, as sobrecargas elas acontecem nas partes de alavanca, ombro, cotovelo. Então, aqui a gente vai ter esse direcionamento para o funcionamento do corpo relacionado a esse esforço que é gerado no corpo. Vale destacar que a fisiologia, que é o que a gente já vai aprofundar, vai ser esse funcionamento. O que é que resulta o movimento e qual é o desgaste, qual é o direcionamento para que aquele movimento possa ser executado. Então, como é que faz para funcionar? Tipo, eu aperto aqui, tipo, eu acho que eu vou levantar uma carga e aí eu vou, sei lá, eu vou calcular, cronometrar, manipular o peso, o movimento. Então, isso não acontece dessa forma racional. Isso é fisiológico, é do funcionamento do corpo, tranquilo? Então a gente vai aprofundar agora, vamos lá. O esforço diário. Os afazeres domésticos são corriqueiros que raramente paramos para prestar atenção neles ou em como executamos. Porém, todas as atividades exigem esforço físico e submetem o corpo a posturas que podem comprometer coluna, quadril, joelhos e ombros. Nesse sentido, compreender o funcionamento do corpo é crucial para a realização de uma atividade que esteja em harmonia com o objetivo do indivíduo. Então, aqui a gente já tem um direcionamento de que tipo de atividade a gente está falando. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou realizar uma atividade física e a atividade, a gente já sabe que pode ser qualquer ação. Então, beleza. Porém, eu quero uma atividade física que me ajude a queimar calorias. E para eu queimar calorias, eu preciso botar o meu corpo em funcionamento contínuo, em que a respiração ela seja constante para que eu possa ter essa troca gasosa e isso possa gerar um desgaste e isso possa consumir energia e resultar no meu emagrecimento. Então, se eu quero emagrecer, não faz sentido eu fazer uma atividade que não gere esse desgaste. Então, a atividade física que a gente pode colocar, deixa eu ver rápido, que não vai causar um emagrecimento rápido, a própria musculação vai ser para crescimento, fortalecimento, mas não vai ser propriamente direcionada para emagrecimento. Então, são tipos de atividade. A gente tem que entender, identificar e mapear qual é a atividade mais apropriada, qual é o direcionamento. Por isso que a gente vai fazer essa compreensão do funcionamento do corpo, do que precisa, do como faz, para o que faz, para entender como é que vai ficar essa dinâmica. Tranquilo? Compreendido? Então, a gente avança mais um pouquinho para poder direcionar ainda mais. Vamos lá. Corpo e seu funcionamento. De forma geral, o principal objetivo do corpo é buscar manter a homeostase. Eu já paro aqui porque homeostase, equilíbrio do corpo. Tudo, de qualquer forma, a gente está buscando sempre manter o equilíbrio. Tranquilo? Então, homeostase, equilíbrio. Vamos lá. Ao realizar uma atividade física, por exemplo, passamos a interferir nesse equilíbrio, fazendo com que o metabolismo desenvolva diversas ações funcionais, a fim de manter o funcionamento harmonioso do organismo. Então, vamos já parar mais uma vez para fazer essa associação. A gente está buscando manter o equilíbrio, o metabolismo, né, que é o funcionamento do corpo, ele vai buscar reestabelecer esse equilíbrio, porque a partir do momento em que eu começo a desenvolver determinada ação, aquilo vai desregular, mas o meu metabolismo vai buscar equilibrar. Tranquilo até aí? Então a gente segue devagarzinho. Sendo assim, conhecer o aspecto fisiológico e motor do corpo humano é essencial para o aprimoramento técnico do exercício físico. Então, como a gente está aqui abordando e direcionando
a prática do funcionamento corporal relacionado à atividade física, que é esse esforço que a gente acaba gerando. Como a gente vai fazer para identificar o mapeamento do funcionamento, que é a fisiologia que a gente vai entender agora. Ó. Fisiologia é a ciência que se ocupa do funcionamento do organismo, analisando como os sistemas orgânicos, órgãos celulares e biomoléculas executam funções químicas e físicas. Em síntese, a fisiologia é o estudo do funcionamento do corpo. E aí, por exemplo, a gente já começa a associar, mas como assim funcionamento do corpo? Eu poderia perguntar, porque ao nos exercitarmos, nosso corpo começa a suar? Ah, essa eu sei. Professor, é porque eu estou queimando gordura e aí as gorduras estão escorrendo pelo meu corpo. Quando eu começo a correr muito, as banhas começam a escorrer. Uhum. E você também acredita em Papai Noel? Ai, Papai Noel existe, desculpa. Ai, gente, pode acreditar em Papai Noel, tá tudo bem. Qual é o direcionamento? Funcionamento do corpo. A gente começa a correr, o corpo começa a elevar sua temperatura e o metabolismo, para manter o equilíbrio da homeostase, começa a resfriar. Resfriar como? Liberando água. E essa liberação vai sair pelos nossos poros, chamando de quê? Suor. Então, o suor nada mais é do que líquido para abaixar a temperatura, manter um equilíbrio, né, para resfriar o corpo. É quase um refrigerador automático. Então, não é gordura escorrendo, é perca de líquido para manter o equilíbrio da temperatura, porque o objetivo do corpo é manter a homeostase. Muita informação, mas conseguiram perceber que é só uma dinâmica? Então, a gente vai fazendo esse direcionamento para entender como é que funciona o organismo. A gente vai entender tudo em 20 minutos? Não, mas a gente vai ter essa compreensão da percepção do funcionamento do corpo. Tranquilo? Beleza? Então a gente avança mais um pouquinho. Ó. A aprendizagem motora. A aprendizagem motora pode ser definida como um processo adaptativo, isto é, como um processo contínuo em que novas habilidades são formadas com base na modificação daquelas adquiridas. Então aqui a gente está abordando inicialmente esforço físico. O esforço físico vai gerar o desgaste no corpo. Mas por que vai gerar o desgaste no corpo? Porque o corpo vai buscar manter o equilíbrio. Quem é o equilíbrio? A homeostase. O que é essa homeostase? É a manutenção via metabolismo para manter o corpo estável. E aí, como que a gente faz isso? Mapeando por onde? Fisiologia, que é o funcionamento do corpo. E nesse funcionamento a gente tem a aprendizagem motora, que é aperfeiçoar determinada técnica. Por exemplo, a gente sabe andar e aprimorando, a gente aperfeiçoa aquela técnica e começa a correr. Então, a gente vai ter relacionado a aprendizagem motora, beleza? E aí, avançando ainda mais com os princípios da fisiologia do exercício, com base na correlação da ação motora e seu funcionamento, temos como análise os princípios da fisiologia do exercício, que passa a ser compreendido como funcionamento do corpo perante algumas atividades. Nesse sentido, é possível destacar o princípio da individualidade, especificidade e desuso. Então, volta para mim. Vamos devagar. Respira, não surta. A gente está falando de funcionamento do corpo e agora a gente está correlacionando a uma prática motora. O que acontece é como o funcionamento ele pode ser associado a uma prática motora. Como é que determinada capacidade, determinada ação vai funcionar no nosso organismo. Uma das que a gente mencionou aqui, ó, princípio da especificidade, ou também tem a do desuso. Qual o direcionamento? Deixa eu até ver se eu vou conseguir mencionar. A gente não vai ter muito tempo para mencionar, mas rapidamente, só para a gente entender. Se eu realizo bastante atividade física, estou lá treinando todo dia, passei um ano sem pegar num peso, não fiz mais nada. Resultado, vou ficar sedentário e a estrutura, os ganhos que eu obtive, eu vou perder. Princípio do desuso. Então, o funcionamento do meu corpo tinha, tipo, eu estava precisando gastar muita energia, eu estava demandando energia porque eu estava treinando e a partir do momento em que eu parei, o meu corpo sentiu assim uma observação de, essa pessoa aqui, ela demandava muita energia, ela fazia muito esforço, então ela demandava alimento porque eu precisava ter combustível para poder realizar determinada atividade. Porém, de um tempo para o outro, ele continuou com a mesma necessidade, porque o corpo não percebeu que você estava se sabotando e querendo não fazer mais exercício, continuou demandando a fonte de energia, a mesma quantidade, mas começou a reservar. Tipo, não sei quando que hora ele vai usar, mas eu acho que ele vai usar. E aí vai armazenando e aí você vai engordando. Seria uma consequência do princípio do desuso. Tem da especificidade, que é justamente
ter um direcionamento para cada atividade. Se eu vou fazer musculação, o meu resultado, o meu ganho vai ser muscular, não vai ser de emagrecimento propriamente dito. Então, é esse direcionamento de como se correlaciona o funcionamento com a capacidade motora, né? Com esse condicionamento físico. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Tá de boa? Tá facinho? Tá facinho, tá facinho. E aí, opa, a gente até avançou demais, ó. Para isso, a gente também vai fazer essa abordagem do corpo e das suas dimensões, né? Que é entender que o corpo é um composto por diversos elementos químicos: hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, sódio, potássio, cloro e tudo que há de bom. É só que só essa parte química, né? Bioquímica, orgânica. Então, a gente tem essa compreensão da composição corporal. Mas também ele é composto de água, muita água. Então, quer uma dica, meu amor? Beba água, hidrate-se. E aí, nesse direcionamento, tendo isso como base, a gente já percebeu funcionamento, direcionamento, correlação com a prática, e agora a gente precisa ter esse entendimento de como estruturalmente se demanda um corpo. E aí, como no caso de educação física, as nossas práticas são práticas corporais de movimento, a gente precisa correlacionar o corpo em movimento. Que sistema é esse? É esse aqui, ó, o sistema locomotor, que é a interação entre o sistema esquelético e o sistema muscular. No caso, o primeiro, que é o sistema esquelético, é o conjunto de estruturas orgânicas responsável pelo movimento, locomoção e deslocamento dos seres vivos. Que estruturas orgânicas são essas? Sim, são os nossos ossos, e aí a gente já bota em tela aí, ó, o sistema esquelético, que tem a função de sustentação, proteção, locomoção, que é dividido em duas partes, o axial e o apendicular, e o seu cérebro deve estar assim, tipo, eu assisti Grey's Anatomy para isso, meu amor. Porque qual é o direcionamento rápido? Axial, que vai ficar fixo na linha central. Então é essa parte aqui, ó, vou até botar a imagem na tela, volta para a imagem na tela, que é a parte da caixa craniana, caixa torácica, coluna vertebral, esse eixo central. Já o apendicular são os apêndices. O apêndice é aquilo que é teu, mas não é teu, está lá inserido. Então, apendicular, aquilo que está quase apendurado ali. Então, temos os membros superiores, os membros inferiores, e aí algumas cinturas e tal. Temos imagem de esqueleto axial, temos imagem, essa fonte vermelha, caixa craniana, caixa torácica, coluna vertebral, aí compondo a parte axial do esqueleto, e a parte apendicular, que são as cinturas, a pélvica, a escapular e o membro. Cintura escapular, que muita gente gosta de fraturar, de deslocar, está deslocado aqui. Esse é o direcionamento. É importante a gente fazer essa compreensão primária para que, tipo, poxa, eu vou fazer determinado tipo de prática. É importante eu saber o que eu quero, como eu quero e o resultado que eu quero. E eu só vou saber isso com base no conhecimento, com base nessa base primária de informações e de saberes que a gente vai consolidando aqui mesmo. Então, vamos seguindo, porque além da parte óssea, né, a gente também tem tecidos cartilaginosos. Que a gente tem aqui a cartilagem elástica, temos aqui a diferença entre estruturas. Por quê? Porque é importante a gente fazer essa distinção. Meninos e meninas são iguais? Depende do conceito, depende da colocação. Todos somos iguais perante a Constituição, mas fisicamente temos estruturas que nos diferem. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem observar aí, ó. A estrutura da cabeça, o tronco em relação ao tronco, ao membro. O membro feminino, ele é mais estreito, os ombros femininos são mais estreitos, o tórax ele é um pouco menor, a pelve é mais larga, os membros inferiores eles são mais alongados, o feminino, que é um pouco diferente do masculino, que tem toda uma outra estrutura. Então, são estruturas e direcionamentos com base na evolução corporal, né, na evolução do ser humano, que vão fazendo esse direcionamento do porquê. Por que a mulher tem que ter a cintura pélvica um pouco mais larga? Porque ela vai gerar a criança e tal. Então, na hora do parto tem essa facilidade. Então, são esses direcionamentos do funcionamento. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Beleza? Beleza? Além dos ossos, cartilagem, a gente também tem ligamentos, que deixa eu ver, aqui temos um sinovial, que seria o ombro, temos o sistema articular, fibroso, cartilaginoso e sinovial, que eu acabei de mencionar. Característica do fibroso são articulações imóveis,
Ah, professor, não me lembro o que é articulação. Articulação são a união, a junção de dois ossos, a aproximação de dois ossos. Aqui eu tenho a aproximação de alguns ossos, húmero, rádio e una. Então, o cotovelo é a articulação porque é a que aproxima ambos ossos. No crânio, a gente tem a estrutura de aproximação de ossos. Aqui a gente tem a caixa craniana, que é composta por vários ossinhos coladinhos, bonitinhos. Eu acho que se você já teve um bebê na sua residência, não bate na testa do menino que vai afundar a muleira da criança. Verdade? Porque até formar os 25 anos, a caixa está se formando, se consolidando, se fixando. Então, a muleira, ela é real. E em criança é muito maior esse afastamento. Essa aproximação dos ossos ainda não é consolidada. Então, se você apertar na testa da criança, você vai estar tocando quase o cérebro da criança. É isso aí. Então, no caso da... Cadê? No caso da fibrosa, são essa aproximação de ossos sem o movimento, né, da articulação. A cartilaginosa, que tem um semi-movimento, no caso aqui, ó, a coluna vertebral, o nosso disco intravertebral. Eu consigo mexer minha coluna para um lado. A gente faz yoga, então a gente vai um pouquinho mais, mas que é diferente do ombro, ó. O meu ombro, meu amor, mas já minha coluna é só aqui, ó, só um semi-movimento. Então, temos fibrosas, cartilaginosas, sinoviais, que são relacionadas ao movimento, e também temos o sistema muscular, que são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulação pela sua contração e são capazes de transmitir movimento, tendo como principais funções a produção de movimentos corporais, estabilização das posições corporais, regulação do volume dos órgãos. Aqui é o direcionamento da função do músculo. Vale destacar, para que tenha medo de interromper, a gente deve ter a associação da seguinte forma: The Walking Dead são mortos-vivos, e só por si só já não faria sentido as pessoas andarem. Mas vamos lá. Se for um esqueleto andando, não vai andar. Por quê? Porque eu vou precisar do músculo para fazer essa contração e gerar um movimento, beleza? No caso de mortos-vivos, eles podem ter músculo, mas eles não vão ter a informação para gerar aquele movimento, para dar o impulso. Então, é funcionamento. Deixa eu ver outra informação aqui. Estabilização e controle dos órgãos. Então, por que a gente faz abdominal? Para conter. Se você não contém, relaxa, solta. Solta. Aqui a gente está bonitinho, todo de preto, que é para não disfarçar o abdômen. Mas é esse direcionamento. Então, ele serve também para regular o volume. A gente tem a caixa craniana, que também tem o lance da proteção, porque aqui temos órgãos vitais. Então, o corpo, estruturalmente, ele se protegeu de tipo, eu vou colocar uma carapaça aqui, um escudo, que é para proteger o corpo. Então, tem todo um sistema que é todo milimetricamente elaborado para ter uma função, para ter um direcionamento, beleza? Em tela, nós temos o sistema muscular, que ele se caracteriza, né, o tipo de tecido, que pode ser liso, estriado e cardíaco. O músculo, o cardíaco, é o do coração, o liso, intestinal, e o estriado é o que recobre toda a estrutura corporal. A distinção entre eles é o funcionamento, porque o liso tem contração involuntária. O que seria essa contração? É o que a gente vai ver agora já em seguida, que é contração isométrica, isotônica. A isométrica é força sem movimento, isotônica é força com movimento, sendo duas fases, a concêntrica e a excêntrica. Aí você já deve, pelo amor de Deus, professor, devagar. Fase concêntrica, em que eu concentro o movimento, excêntrica, em que eu relaxo. No caso da fase isométrica, provavelmente você já ouviu falar em abdominal de prancha, em que você fica lá posicionado, paradinho, só fazendo força. Você está gerando um movimento, mas sem se mover. Você está realizando força, aplicando força, sem gerar o movimento. E aí a gente vai fazendo essa correlação. No caso, como eu mencionei, do músculo estriado, do músculo liso, o movimento ele acontece, mas sem você pensar. Aqui eu penso, força. Aqui eu penso, movimenta, desce, movimenta, sobe. Agora o meu intestino está aqui, ó, funcionando. Vai intestino. Coração, bate. Coração, bate. Não. Alguns músculos, eles têm esse funcionamento espontâneo, natural. No caso liso e o cardíaco. No estriado, que é o que recobre, eu consigo pensar e dar esse movimento, mas esse aprofundamento a gente vê em uma próxima aula, porque eu acredito que já tá bom por hoje, porque senão vocês vão dar uma surtada, dar uma bugada. Eu fico por aqui, vou encontrar o Jeremy, porque o Jeremy ainda vai falar algumas coisas de músculo e tal, e a gente se vê na próxima aula, e assiste um pouco de Grey's Anatomy me ajuda. Vejo vocês na próxima. Até lá!